meus amigos e minhas amigas. Hoje, com mais uma reflexão para vocês, com o seguinte tema: como eu faço para Deus me ouvir? Então, essa talvez seja a indagação de muitas pessoas. Como eu faço para Deus me ouvir? Será que Deus ouviu a minha oração? Acho que Deus não ouve a minha oração. Ou até há quem diga, Deus se esqueceu de mim. No entanto, eu posso lhes dizer que existe uma resposta para todas essas indagações. E para entendermos bem como acontece essa aproximação a Deus, eu vou lhe mostrar como isso acontece. O primeiro ponto que nós iremos tratar aqui está lá no livro de Salmos 1, nos versículos 1 e 2, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Logo, nós podemos perceber que existe sim alguns critérios para nos achegarmos a Deus e fazer com que Ele possa nos ouvir. Nesse primeiro versículo de Salmos, logo nós percebemos e vemos que Deus nos dá uma instrução para a nossa vida, e nos diz: o homem não deve andar no conselho dos ímpios. E quem são os ímpios? Os ímpios é alguém impetuoso, cruel, desumano, desalmado, frio, duro, insensível, perverso, brutal, malvado, e por aí vai. Logo, o Senhor Deus nos adverte para não aceitar qualquer opinião desse tipo de pessoa e continua nos alertando, dizendo que devemos nos afastar dos pecadores e não trilhar o mesmo caminho deles. E aí, ele segue nos orientando e nos dizendo que não devemos sentar na mesa dos zombadores, dos sarcásticos, que fazem pouco caso das pessoas e usam de escárnios e zombarias, desprezam as pessoas com brincadeiras de mau gosto. Logo, o que Deus nos pede não é nada demais. Porque, meus amigos e minhas amigas, convenhamos que se afastar desse tipo de pessoa só nos trará benefícios, já que nada de bom ou útil pode ser extraído ou aproveitado por pessoas que tenham esse perfil. E as solicitações para que Deus nos ouça seguem nos mostrando o caminho para obter esse resultado. Lá no livro de Hebreus 11, no versículo 6, ele nos diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Apesar, meus amigos, da ausência de respostas me trazer dúvidas, as respostas que recebo precisam me fazer crer em um Deus que age a meu favor.
não ter resposta traz dúvidas, as respostas devem me levar até a certeza de que ele me ouve. O mundo age assim. Quando tudo dá errado, é porque Deus não me ouve, não existe ou não se preocupa. Mas quando as coisas dão certo, as coisas boas acontecem, foi o acaso que me protegeu, ou simplesmente as circunstâncias da vida. O inimigo das nossas almas coloca todas essas dúvidas e assegura que Deus não nos ouve e não se preocupa conosco, para nos fazer acreditar nessa mentira. E assim leva a muitas pessoas a ficarem na dúvida dentro de si. Mas Deus, por outro lado, afirma que não precisamos temer, pois Ele está conosco todos os dias. Ele nos garantiu isso. É necessário que possamos crer nas evidências e questionar as dúvidas, porque crer em Deus tem propósitos, muitas vezes que são desconhecidos, por trás do silêncio ou da resposta negativa. Sabemos porque Deus não respondeu à oração que Jesus fez quando ele estava lá no Getsêmani. Ele tinha um propósito maior, que era de nos salvar a vida da humanidade. E ainda porque não atendeu o pedido de Marta e Maria para curar o seu irmão Lázaro. Porque Deus tinha um propósito bem maior, que era o de ressuscitar Lázaro, depois que estava morto já há 4 dias. Por que então nós não podemos considerar esses argumentos quando Deus não nos responde? Não temos como saber todos os propósitos de Deus, o que está por trás disso, mas biblicamente um dos propósitos é me levar a uma confiança e fé mais madura. E aí você me pergunta, como me dar uma resposta negativa, ou mesmo não me dar uma resposta alguma, pode me levar a ter mais confiança? Bom, meus amigos e amigas, permita-me contar uma ilustração. Imagine que você tinha um comércio e precisa pagar uma dívida de 10 mil reais. Você não tem um centavo sequer, mas de repente um cliente que você nunca viu na vida entra em sua loja e compra exatamente o equivalente a 10 mil reais. E ao final da compra ele diz: vou levar a mercadoria, mas só posso pagar em cheque. Você, lógico, como muitos de nós, sente medo e desconfia logo daquele cheque. Mas entrega a mercadoria, recebe o cheque e sai correndo para o banco a fim de trocar o cheque. E aí, você descobre que o cheque ele tem fundo. E aí bate aquele alívio dentro de você, né? Porque você já entregou a mercadoria, mas aí você sabe que o cheque tem fundo. Ufa! Você respira aliviado. E aí, depois de 15 dias, o mesmo cliente volta e compra mais 10 mil reais. E novamente você sente medo. Mas não é aquele mesmo medo como você sentiu da primeira vez. E aí você vai novamente ao banco com aquela preocupação, porque não sabe se o cheque vai ter fundos.
E novamente o cheque tem fundo. E a cada 15 dias ele volta. O cliente volta, sempre pagando com cheque. E sempre o cheque tem fundo. Depois de um bom tempo e muitas compras sempre corretas, ele se torna seu amigo. E um dia ele compra mais 10 mil reais. Então ele percebe que não trouxe o cheque e diz: hoje eu não posso levar a mercadoria, esqueci o cheque. Bom, provavelmente você dirá: pode levar, daqui a 15 dias você traz o cheque. Isso que muitos de nós provavelmente faríamos. O que aconteceu? Bom, as respostas de fidelidade do cliente lhe levaram a confiar nele, mesmo sem a garantia do cheque. Na vida espiritual acontece a mesma coisa. As respostas de Deus ao longo da vida são como cheques da fidelidade e cuidado dele. Mas ele quer nos levar a um tipo de relacionamento e confiança que nos faça dizer: o Senhor já mostrou que é fiel comigo. E mesmo sem eu receber as respostas, mesmo sem passar o cheque, eu continuo confiando no Senhor. A ideia é que não duvidemos do que Deus está nos mostrando na Bíblia. As pessoas que mais confiaram não foram as pessoas que viram o mar se abrir, ou a nuvem de fogo à noite, ou a chuva despejando alimentos. Os que mais confiaram foram aqueles que foram jogados na fornalha, os que foram jogados para os leões, famintos, ou que levou seu único filho para sacrificar no altar do sacrifício, ou até mesmo aqueles que perderam tudo como Jó, em meio a um conflito entre o bem e o mal. Se nós soubéssemos, meus amigos, que Deus responderia nossas orações sempre e como e quando eu quisesse, eu iria parar de orar. Não teria confiança em saber que minha frágil sabedoria humana seria o critério para as respostas de Deus. Quando a Bíblia nos afirma que tudo que pedimos será realizado, devemos ter em mente e levar em conta que é tudo que estiver em conformidade com os propósitos e promessas de Deus. Porque, meus queridos e queridas, nós somos tão falhos e com pouca visão dos acontecimentos futuros que às vezes pedimos coisas que não seriam uma bênção. Mas o nosso Pai Celestial amorosamente nos atende às orações, dando-nos aquilo que é para o nosso maior bem, aquilo que nós mesmos desejaríamos, se com vistas divinamente iluminadas pudéssemos ver todas as coisas tais como são na realidade. Devemos confiar que Deus, sendo completamente sábio, sabe quais dádivas são boas e quais não são para nós. E com isso, meus amigos, eu decidi então que meu objetivo maior na vida cristã não seria esperar apenas por respostas de Deus, mas desfrutar da doce companhia de Deus na minha vida. Respostas não são a única evidência da presença de Deus comigo. Meu relacionamento com Deus se baseia não nas respostas, mas em tê-lo junto a mim em todas as situações. Quando Abraão saiu da terra de Ur dos Caldeus, ele perguntou para Deus onde ia, e Deus não respondeu. Mesmo assim, Abraão saiu da sua terra e da casa do seu pai
onde tinha já sua vida toda estabilizada. Isso está lá em Gênesis 12. Ele não sabia para onde iria, mas sabia com quem ele iria. E isso lhe foi suficiente. Deus o havia dado uma promessa de que iria abençoá-lo na sua jornada. E ele se apegou não a uma resposta, mas a uma promessa do Pai, uma promessa de Deus. Eu creio que, apesar de algumas vezes Deus não nos responder, Ele nos ama e está cuidando de nós. A fé, ela não é um jargão cristão, uma doutrina ou uma afirmação. Fé é um relacionamento com alguém digno de confiança. Fé é confiança e você só é capaz de confiar em alguém que você conhece. Se você conhece, você confia. E se você confia, você é capaz de amar. Conhecer, confiar e amar, esse é o caminho que Deus espera que façamos em relação a Ele. Ah, meus amigos, eu não sei lhes dizer porque Deus não lhe responde. Mas eu sei por experiência própria que quando isso acontece, Ele continua nos amando, continua cuidando de nós como um pai amoroso cuida do filho, para que nada de ruim o atinja. Deus trabalha em nosso favor em silêncio. E Ele nos diz: vinde a mim, não se afaste, não desista, permaneça firme até o dia que Ele responderá e enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. E a única garantia que Deus nos dá em questões imediatas é que Jesus nos disse: em verdade, vos digo, se pedires ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vos dará. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Isso está lá no livro de João 16, no versículo 23 e 24. Bom, meus amigos, essa é a reflexão de hoje. Vamos falar com o Pai, vamos falar com Deus. Eleve os seus pensamentos a Deus, feche os seus olhos, curve a sua cabeça e oremos ao Senhor. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, chegamos diante de Ti usando o santo nome do Seu Filho amado Jesus, como Ele próprio nos ensinou. Sabe, Pai, são muitos os pedidos que precisamos lhe apresentar, porque aqui existem pessoas que estão desesperadas, porque o médico lhe deu uma má notícia, ou porque ela foi despedida do seu trabalho, ou mesmo porque ela recebeu a notícia de que a pessoa que ela mais ama a deixou. Mas Jesus, Tu és o médico dos médicos, então traz a cura, a restauração da saúde, traz o refrigério para todas essas pessoas que estão cansadas de tantos remédios, de tantas medicações, sem ver nenhum resultado. Meu Deus, também existe essa pessoa que lhe pede pela família que está sendo destruída por uma força do mal, que está atingindo essa casa, esse pai, essa mãe, esse filho. Tem misericórdia, Deus. Liberta essa família, restaura a paz, a harmonia, o amor, o entendimento, em nome de Jesus. Derrama a sua unção, cura, liberta e transforma a maldição em bênção. E ainda essa pessoa que se encontra desesperada por não saber mais o que fazer,
para arcar com tantas dívidas, tantos compromissos. Traz a prosperidade, a solução, abre portas aonde não tem. Torna possível o impossível, pois Tu és o Deus que tem prazer em nos abençoar. E a Tua palavra nos garante que, agindo Deus, quem impedirá? E que tudo podemos naquele que nos fortalece. Então venha nos fortalecer, nos curar, nos restaurar. Traga o refrigério diante dessas muitas lutas que todos nós enfrentamos diariamente. Porque Tu sabes, meu Pai, no mundo nós temos muitas aflições, mas o Senhor disse, Jesus, que nós teríamos aflição. Mas o Senhor pediu para que nós tivéssemos bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. E nós estamos com bom ânimo nessa oração, crendo que o Senhor está nos ouvindo e irá nos atender. Meu Pai, eu não sei quais são as outras necessidades dessas pessoas que se uniram em oração comigo, mas Tu as conheces. Tu sabe quem elas são e Tu sabes do que elas precisam e o que elas vieram buscar. Então, dá-te pressa em socorrê-las, manifesta o Teu poder, mostra para elas que Tu és Deus de vivo e que o Senhor ouve a oração que te fazem. É no nome santo de Jesus que eu te peço e te apresento a vida de cada uma dessas pessoas. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Porque, meu Pai, nós cremos em Ti, nós não estamos buscando outros deuses, os deuses desse mundo. Nós estamos buscando ao Deus de Israel, ao leão da tribo de Judá. Então, manifesta o Teu poder em nome de Jesus. Porque é isso que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, porque nós acreditamos na Tua resposta. E você que crê e concorda, diga amém, diga graças a Deus. Então, meus amigos e amigas, nós ficamos por aqui. Essa é a reflexão de hoje. Que o Espírito Santo, que o Senhor Jesus esteja contigo, te fortalecendo, te ajudando, te guiando, restaurando a sua vida. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima reflexão, então.